יש לנו תורה, יש לנו תורה, יש לנו תורה מיוחדת במינה. בבתי הכנסת השמחה חוגגת, יש לנו תורה, יש לנו תורה, יש לנו תורה, יש לנו תורה, יש לנו... Shabbat Shalom. Baruch Hashem, que o santo bendito seja, possa estar sobre cada um de vocês. Amém? Está todo mundo feliz aí no Shabbat? Amém. Não esqueça que vir no Shabbat triste já pecou. Tem que vir sorrindo, ó. Sim. O negócio pode estar apertado do jeito que for. Então nós estamos hoje numa data especial no calendário judaico e eu vou pedir para o Hazan, o Everton, explicar um pouquinho. Ele vai falar aqui 10 minutos talvez, sobre a data de hoje. Nós entramos no mês de Av, nós estamos agora a partir das 18 horas. É o 9º dia do mês de Av, e 9 de Av é importante que nós lembremos da data. Então ele vai fazer uma pincelada, um comentário, por favor. Ele vai explanar rapidinho sobre 9 de Av, e eu já vou entrar na Parashá em alguns minutinhos. Shabbat Shalom mais uma vez. É muito mais difícil ficar aqui em cima do que ficar lá embaixo. Olha aqui. Só que não é de vergonha. É por causa da responsabilidade. Porque quando a gente, eu vou falar de mim, quando eu era de outra denominação, chegar a pegar o microfone e falar qualquer coisa, funcionava na base do grito. Só que aqui agora não adianta gritar, tem que ter conteúdo. E ai de mim se falar alguma coisa errada. Porque hoje eu entendo o que eu estou lidando é com a noiva do Mashiach. Vocês não são qualquer um, tá? Vamos lá. Shabeav, 9 de Av. Eu vou mostrar para vocês rapidinho por que essa data é importante. Shabeav, portanto, é o ponto focal através dos qual todos os problemas do povo judeu se concentraram e são recordados. Esse dia celebra não apenas eventos ocorridos na própria data, mas episódios de luto, em geral, que se abateram sobre nosso povo, pois sua origem são os trágicos eventos ocorridos nessa data. No dia 17 de Tammuz, Moshe Rabbeinu desceu do Monte Sinai após ter recebido os 10 mandamentos. Viu o povo judeu idolatrando o bezerro de ouro e quebrou as tábuas. E no dia 9 de Av, foi o dia que os espias vieram com a má notícia sobre a terra de Israel. O Talmud nos ensina assim que eles choraram e prantearam, fizeram o povo chorar desesperado por causa do que eles disseram da terra. E o Talmud ensina que Hashem falou para eles assim: porque vocês estão chorando sem motivo nenhum, eu vou dar para vocês um motivo para chorar de verdade nessa data. E ali foi, nessa época, que foi decretado que eles não iriam entrar na terra de Israel. Esse foi o primeiro acontecimento trágico de muitos outros nesse dia. O primeiro templo foi destruído pelos babilônios e Nabucodonosor. E o segundo templo foi destruído pelos romanos, também nessa mesma data, dia 9 de Av. Também teve a revolta de Bar Kokhba, foi esmagado pelo imperador romano Adriano, e o monte do templo foi arado
e Jerusalém foi construída como uma cidade pagã. Só que eu quero falar para vocês tanta coisa que tem para falar desse dia, e o meu tempo é curto, para não atrapalhar a ministração do Rabi. Eu quero falar para vocês sobre a destruição dos 2 templos. Por que o primeiro templo e o segundo templo foram destruídos? Embora os babilônios e romanos tenham destruído fisicamente o templo, pelos seus próprios motivos políticos e religiosos, o judaísmo entende que esse gesto foi um vazio, já que a raiz espiritual do templo já tinha sido destruído pelos pecados do povo judeu antes da destruição física. As transgressões específicas do povo judeu que levaram à destruição do primeiro templo foi os pecados capitais de assassinato, idolatria e imoralidade sexual, bem como a falta de respeito pela Torá. E o segundo templo foi destruído devido ao ódio gratuito, lashon hará, julgamento para o mal. Estas foram tanto as causas espirituais como os catalisadores de destruição pelas mãos dos romanos. A destruição do primeiro templo, por causa da idolatria, por causa da imoralidade sexual, do assassinato, ocorreu a destruição do primeiro templo e o exílio. Só que se vocês pararem para ler e ficar atento no que está escrito, foram poucos anos eles retornaram do exílio e reconstruíram o templo novamente, o segundo templo. Só que o segundo templo foi destruído e até hoje não foi reconstruído. Aí fica a nossa reflexão, por que o segundo templo não foi reconstruído? Porque certamente ainda no nosso meio, ainda há os mesmos princípios daqueles pecados que eu citei, que teve a destruição espiritual antes da destruição física. Lashon hará, o julgamento severo e o ódio infundado, que é simplesmente você não gostar de uma pessoa porque você não gosta dela e pronto. Sem motivo, sem razão nenhuma. Então por que no dia 9 de Ave a gente faz o jejum? A gente faz uma reflexão. Como a gente está dando só uma breve explicação do que é essa data, eu não quero ensinar para vocês aqui sobre as formas que faz o jejum. Cada um faz o jejum se quiser fazer. Mas, é muito importante fazer. Mas, o que eu quero que eu e vocês entendam é a introspecção e o pensamento do porquê que nós estamos, nesse dia, enlutados. Não só por causa da destruição física do templo, que, aliás, só para constar, faz muita falta o templo construído. Grandes coisas aconteciam. Os nossos sábios ensinam que as nossas rezas eram mais fáceis de ser atendidas quando o templo estava construído. Agora exige um pouco mais de esforço. Mas eu quero que cada um de nós entendamos a parte espiritual da coisa. Porque aqui todo mundo já sabe que com a reconstrução do terceiro templo, quem vai vir junto? Ninguém sabe? Quem vai vir junto? Então, peraí. Se a partir de nós, de cada um de nós, a gente começar a se consertar espiritualmente para que o templo seja reconstruído, a gente está buscando a reconstrução do templo, automaticamente a gente está chamando a volta do
Entendeu? Então, para a volta do Mashiach, depende de mim e de você. Simples? Deu para entender? Então, que essa data fique gravado na nossa memória um sentimento de 9 de Av, que aconteceu muita coisa triste. É para a gente lamentar mesmo, prantear mesmo, mas pelos nossos atos, pelas nossas atitudes, que nós possamos mudar, fazer de chuva e mudar o nosso caminho. E assim a gente chama a reconstrução do templo e chama novamente Mashiach. Amém? Baruch Hashem. Eu agradeço essa oportunidade, no nome do Mashiach. Hashem. Amém. Baruch Hashem. Entendeu? Então veja só como que o Eterno trabalha. Eu tento falar isso, tento explicar, tento ensinar sempre. Fazem 10 anos que eu venho ensinando vocês. Hashem, ele não aceita murmúrio, reclamação, choro. Sabe, mimimi? Então os judeus estavam muito mimimi. Chorando demais. Ele falou, vocês estão chorando por nada. É quando você tem um carro, você está chorando porque você queria com o outro. Você ganha 10 mil, você está chorando para ganhar 20. Você ganha 1.000, você está chorando para ganhar 2.000. Então esse choro, esse lamento, você tendo e ainda está chorando por ter, ele falou assim, não, espera aí, vamos fazer um acordo. Vocês estão chorando sem motivo? Eu vou dar um motivo. Agora vocês vão chorar. Vocês vão chorar todo ano para vocês aprenderem a ter um motivo para chorar. Aí eu falo que o Eterno é bem rigoroso e muita gente não acata, né? Não entende. A paraxá de hoje, Devarim, capítulo 1, versículo 1, se chama porção Devarim, porção palavras. É o nome do livro. Capítulo 1, versículo 1. Foi lido aqui pelo Olê, o versículo 1 do capítulo 1. Só que eu vou mostrar uma coisa para vocês muito interessante. Eu vou tentar ser rápido, objetivo, mas eu acredito que deva gastar 40 minutos, mas eu vou tentar ser mais rápido. Eu quero mostrar para vocês como que o Eterno, como ele trabalha poderosamente. E eu sempre bato numa tecla e eu vou repetir, porque é bom que lembremos isso todo dia. O Eterno é muito sábio. E as Escrituras, a Bíblia, por assim dizer, vamos usar uma linguagem mais simples, é muito mais complexa do que você pode imaginar. Então você está acostumado a ler a Bíblia num nível que o nível certo de se lê-la nunca passou pelos seus olhos ou pelo seu coração. Então eu vou te dar um exemplo agora. Então vamos lá. O tema eu coloquei um subtítulo para a paraxá de hoje, porque a paraxá a porção se chama Devarim, palavras. Mas eu coloquei, vou falar por que eu coloquei esse tema. Eu estava estudando a paraxá, alegremente, montando o estudo, orei, pedi para o Senhor me dar o caminho, mostrar. Na hora que eu chego no meio da paraxá, o meu pai, o pastor Arnaldo, me liga. Eu até achei estranho, falei, oi, shalom, meu filho. Falei, o senhor está bem? Estou. E você? Falei, bem. Então, precisamos conversar? Falei, pois não, pai. Eu aqui estou orando por você há alguns dias, que eu sei que você não está bem de saúde. E tenho orado pela madrugada, tenho jejuado em seu favor. O Eterno me colocou palavras no meu coração para eu transmitir para você. Eu falei, pois não. E se eu sou o líder dessa Kahal, e eu recebi isso, essa mensagem, esse recado que eu creio que é dos céus,
Eu conheço o pai que eu tenho. Eu conheço o homem que ele é. Se eu recebi, a unção vem lá de cima, passa por aqui e desce para aí. Concorda comigo, Baruch Hashem? Se eu recebi, também é para vocês, Baruch Hashem? Então eu fui exortado, tomei um puxão de orelha e na hora que eu estava achando que a orelha estava doendo, veio um chute na canela. Sabe quando é simultâneo? Quando você vai fazer assim, ó, entendeu? Foi mais ou menos assim. Então, o pastor Arnaldo disse assim para mim, eu quero te dizer uma coisa. Falei, pode falar. Você não fica chateado comigo? Falei, que isso, pai? O senhor é o meu pai. Foi ele que me ensinou a palavra. A Bíblia, a primeira Bíblia que eu recebi, eu tinha 7 anos de idade. Eu comecei a ler a Bíblia com 7 anos de idade. Não parei mais. Ele disse assim para mim, você está gastando muito tempo com aquilo que não é palavra. Você está desperdiçando muito tempo com aquilo que não é Torá. Então ouça o que eu vou te dizer. Falei, pois não. Basta o que você tem. Não é pelos teus esforços, pelos teus méritos. Deus te deu tudo o que você sonhou ter. Então para de correr atrás de dinheiro. Você está escutando aí, ô cabeçudo? Está ouvindo? O que ele disse para mim? Por que você está correndo? E para completar, ele falou assim, você queria uma sinagoga? Eu te dei. Você queria ir para Israel? Eu te dei. O que mais que você quer que eu possa te dar? Por que você está correndo? A lição é, quanto mais você correr atrás do dinheiro, mais ele corre de você e ele vai te escravizar. Você vai viver muito para ele. Seu tempo é para ele. E nós, como judeu, tem que ter tempo para a Torá. Eu digo, você tem que ler Parashá durante a semana. Aí, para completar, foi a última frase muito bonita. Você está negligenciando aquilo que eu coloquei nas tuas mãos. Quase que eu saí pulando. Não saí porque deu na canela. E eu estava com um rabino na tela do meu computador aqui o fone. E obviamente que a aula que eu estava assistindo não tinha nada a ver com a ligação telefônica. Beceder, concordam? Concordam? A hora que eu dou play, o rabino fala assim, basta tudo o que você já tem. Se alguém achar que isso é coincidência, eu acho impossível. O Senhor está dizendo para você e para mim, você só vai ter a porção que eu limitei você ter. Nem mais, nem menos. Se ele limitou você ter 5 casas, pode ter certeza que elas vão chegar para você. Mas no dia que ele quiser te dar, não é pela sua correria. Mas se ele não quiser te dar mais nenhuma, você vai morrer, vai ter um infarto, vai cair morto, Deus nos livre, mas você não vai alcançar. Eu podia dizer amém e nós vamos para casa. Porque quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, o que o Rua diz. É forte, com força. Você viu como que Deus fala? Simples. Mas, como a Parashá já estava no final, falei, eu vou terminar, Senhor. Depois dessa, né? Então deixa eu mostrar para vocês como é rico, como é maravilhoso, como é poderoso, como não tem preço que se pague. Basta o que você tem. Vamos entender então? Vamos ver se a gente chega lá nessa frase. Vamos lá. Livro de Devarim. Livro de Devarim é o 5º livro. O 5º livro do Pentateuco, do Humash. Ok? Da Torá. Devarim é o último livro do Humash. Devarim é chamado de Torahot, que significa, olha aí,
Esse livro podia se chamar assim, By Rosh Marco. Devarim é o livro do chicote, da foice, da lambada no lombo, da vara de marmelo. Estou traduzindo para a língua de nossa língua, tá bom? Então o livro se chama o livro de Torahot, o livro da repreensão. Ele é também conhecido como Mishnei Torah, que significa a repetição da Torá. Ou seja, nós tivemos ali Bereshit, nós tivemos ali Shemot, nós tivemos Vaikra, Bemidbar, e o quinto livro, Devarim. Então o quinto livro, é nada mais, nada menos do que a repetição dos 4 primeiros. Só que ele vem da última torcidinha para sair a água, sabe? Já viu a mulher quando ela está passando pano no chão? Ela bate o pano, pá, pá, depois ela... Devarim é aquela última torcida. É o teste final. Perfeito. Então, Devarim ensina sobre as midotes, sobre midotes. O que são midotes? Sabe qual que é o problema da nossa vida? Oi, eu conheço cada um de vocês. Uns mais, outros menos, uns bastante. Devarim diz o seguinte: a sua vida, o seu sucesso, a sua alegria, a sua prosperidade, as suas brahot, as suas bênçãos, a sua vida eterna, estão coligadas a 2 fatores: Sheichel e Midot, mente e emoção. Se você tiver com a mente ruim, suas emoções fluem negativamente. A semana vai mal. Sabe aquele dia que você acorda e fala: não, hoje eu estou mal. Você já acordou negativo. Deixa eu usar uma terminologia aqui, popular. Ferrou seu dia. Então, cuidado com a midot. Cuidado com as emoções. Você é bondoso, gentil, procura se tornar útil. Então, presta atenção, Devarim vai te ensinar tudo isso. E esses são o resumo dos 5 livros, que contém 613 mandamentos. Porém, eu digo o seguinte: 613 mitzvot. Mas nós não cumprimos todas, tem 270 lá que estão meio inertes devido ao templo, que nós acabamos de falar de Shavuot, da derrubada do templo, Então, leis sacerdotais, levíticas, sacrificiais estão paralisadas. Então, automaticamente, não existe 613 para você tentar cumprir. Existe bem menos, 260 e alguma coisa, talvez. Então, vamos lá. Você cumprindo, são quase 30 bênçãos por lei. Cada vez que eu cumpro uma lei, 30 bênçãos determinadas estão para a minha vida. Então, compensa você lutar para cumprir uma. Eu venci uma, deixa eu cumprir mais uma. Então, você já entendeu um pouquinho o que é Devarim? Agora vamos ver que coisa tremenda que é isso aqui. Preste atenção. Olha como começa o livro. Devarim, capítulo 1, versículo 1. Está escrito assim, olha, foi o que foi lido pelo Olê. Essas são as palavras faladas por Adonai a todo Israel. Às margens do rio Yarden, no deserto em Aravá, diante de Suf, entre Paran e Tofel, Lavan, Hatzerot e de Zahav. Tá. Se eu olho para esse versículo, cá entre nós, eu estou no 5º livro. Eu comentei a semana passada, ou na semana antes, sobre as 42 jornadas, não foi isso que eu falei? Que eram 42 paradas que representam a nossa vida, as 42 paradas da nossa vida, foi 2 semanas atrás, perfeito? Beceder, ok, né? Agora vem cá, quando começa Devarim, aí vem Moshe, que os mestres dizem que ele falou da sua própria boca, mas inspirado pelo Ruach HaKodesh. Aí vem Moshe e diz o seguinte: pessoal, presta atenção aqui, ó. Estas são as palavras faladas por Adonai a todo Israel, às margens do Yarden. Eles estavam às portas ali, ó. Só atravessar o Jordão e entrada para a terra prometida. Aí ele está dizendo: olha, nós estamos às margens do Yarden, no deserto, em Aravá, diante do Suf, em Paran, em Tofel, em Lavan, em Hatzerot e de Zihavá. Ou seja, todos os pontos que eles pararam na jornada. Ele pega e começa a falar lá atrás, onde ele parou. Ó, nós estamos aqui diante da passagem do rio,
Mas nós paramos lá no deserto, nós paramos lá em Aravá, e nós paramos, e nós paramos, e nós paramos, e nós paramos, e daí inicia-se o livro. Mas algo me surpreendeu, me deixou muito ligado, que achei muito interessante, muito lindo, muito maravilhoso. Esse versículo, você acredita que os 4 primeiros livros, a essência divina, espiritual, dos 4 primeiros livros, estão dentro desse versículo? Como que pode toda a essência dos livros anteriores estarem aqui dentro? É isso que eu quero te mostrar, como é perfeito. Vamos em frente. Então vamos lá. Preste atenção, vamos começar a separar o versículo, ó. Devarim 1:1, essas são as palavras faladas por Adonai a todo Israel. Começa onde? Às margens do Jordão. Por quê? Eles estavam às margens do Jordão para tomar posse da terra prometida. Então estava no último nível, era só transpor o Rio Jordão e entrar para a terra prometida. Só que cada palavra, a partir da vírgula do nome Israel, cada palavra para frente é um conceito de emoção. E quais foram os 2 conceitos que eu falei? Emoção e mente. Então ele está dizendo assim, ó, os 4 primeiros livros, vocês foram subindo de elevações. Então eu vou mostrar para vocês o que significa conceitos de mente e emoção. Então olha lá, as margens. Câmera comigo. Deixa eu ficar mais para cá. As margens em hebraico é be'ever. Olha lá a palavra em hebraico, ó. Be'ever. Que significa na margem do rio. Que Moshe estava falando ali? Um judeu, quando ele lê esse versículo, ele entende o que está escrito. Nós não entendemos, porque não nascemos lá, não vivemos lá, não crescemos dentro de uma yeshivá. Então olha o que Moshe estava dizendo, ó. Ele estava dizendo o seguinte, ó. Be'ever, quando ele fala nas margens, ele está dizendo, lembrem-se do vosso patriarca Avraham, porque ele foi o primeiro ivre. O que é o primeiro ivre? O primeiro judeu que esteve às margens. Porque para ser judeu, você tem que estar à margem, contrária a todos. O mundo inteiro está do outro lado da margem. Você está de cá. O mundo inteiro não atravessou. Está no lado contrário. Mas para se tornar um ivre, a regra para se tornar um ivre é você ser um atravessador. Por isso a palavra ivre, ela é a raiz da palavra hebreu. É a raiz da palavra hebraico. Então, Avraham é o pai do ivre, do hebreu e do hebraico. Ficou claro? Então, quando ele disse aqui, ó, as margens, ele está dizendo para todo judeu, olha, lembra que o teu pai é Avraham, que foi o primeiro que ficou às margens, que ficou do lado em que ninguém quer estar do rio, ou seja, do lado da obediência, do lado da Torá, do lado de ouvir, acatar, do Shema, ouça Israel, o Senhor nosso Deus, enquanto o restante do mundo está na outra margem, o único a crer no único Deus. Avraham foi o único, o primeiro monoteísta. Ele foi o primeiro a crer no único Deus. Por isso, quando o Senhor chama ele, fala assim, ó, Avraham, sai da tua terra, sai da tua parentela, sai daí, esse povo é pagão, esse povo adora muitos deuses. Então ele foi o primeiro, o ivre, foi o primeiro que lançou mão de tudo. Então, quando ele fala assim, ó, Be'ever, as margens, ele está dizendo, imite o nosso patriarca Abraão,
Abraão, além de ser o primeiro atravessador, o primeiro a mudar totalmente o curso da sua vida e crer no único Deus, ele também tinha uma tenda que não tinha parede, porque os 4 lados da tenda dele ele abria pela manhã para receber as pessoas e ensinar a Torá para elas. Então olha o que ele está dizendo aqui, ó. Moshe está dizendo assim para o povo de Israel: diga essas palavras ao povo de Israel. Vocês são livres, vocês são atravessadores. Vocês têm que estar com as tendas abertas dos 4 lados para receber as pessoas. Vocês têm que ter um só Deus. Vamos em frente? Olha como é profundo isso. Depois das margens, vem a palavra Yarden. Yarden simboliza, porque Yarden é um rio simples. Se você for no Jordão, você vai ver que ele é um rio simples. Ele não é um rio magnífico de 1 quilômetro de largura, com águas turvas. Não, ele é um rio simples, não é um rio muito largo, é um rio pequenininho, ele é muito humilde. Então, quando ele diz assim, ó, mantenham-se às margens, mantenham-se como ivre, mantenham-se como judeus e sejam humildes. Quebrem o vosso ego. Não cometam maldut, não cometa rebelião, permaneça na submissão. Tudo isso simboliza a palavra Yarden. Faça sempre uma autoanálise. Vê se você está certo no seu conceito. Antes de partir para cima de alguém, antes de discutir um assunto, antes de discutir com o seu líder, analise se você está com a razão. Então, Yarden tem que estar na sua vida. Humildade, renúncia. Maldut tem que ser quebrado. O que é rebelião? Cada vez que você discordar de um conceito da Torá, cada vez que você discordar de um conceito da Beit, da casa, você pode chamar num particular e falar assim, por que isso? Eu não concordo. Mas se você começar, senta com um vizinho, vai na casa do outro, faz um comentário, eu não concordo. Eu não concordo com o talit. Eu não concordo com o kippá. Eu não concordo com aquilo. Você entrou no conceito de maldut, ou seja, de rebelião. É para ser quebrado esse conceito. Você não foi chamado para discutir isso. Ok? Então, olha lá como vai formando, ó. Mantenha-se como ivre, como o primeiro que creu no único Deus, que está do lado contrário de toda a humanidade. Oi! Na sua família, de que lado do rio está a sua família? Tudo do outro lado. Quando você fala assim, eu estou indo numa sinagoga, você fala, hã? Eu estou indo numa sinagoga judaica. Hã? Mas se você dissesse assim, ó, eu estou indo numa igreja evangélica. Que bênção. Mas se você disser que está indo numa sinagoga, pronto, já deu problema. Por quê? Porque todos estão acostumados a estarem do outro lado da margem. Quando você está do lado certo da margem, acabou. Você não tem amigos, não tem parente. O que nós ensinamos aqui? Seus inimigos começam a surgir dentro da sua própria casa. Isso não é uma coisa terrível. Dentro de casa. Começa a ter problema com a esposa, com o marido, com os filhos. Quantos aqui já não enfrentaram isso? Quantos já não passaram por isso? Vamos em frente. Olha que está tudo num versículo só. Falamos das margens, falamos do Yarden. Desculpe. Do deserto. Olha lá. Midbar. No deserto. O que Moshe está falando para eles? Olha, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Você tem que estar às margens, ser diferente, ser um ivre. Você tem que estar como Yarden, humilde, renunciando a si mesmo. Olha, observe o deserto. Ele tem que servir de lição na sua vida. O deserto é um lugar onde tem ausência de vida, ausência de plantas, ausência de água. Não tem luxúria, não tem shopping, não tem carro 0 quilômetro. Lá o dinheiro não tem valor. O deserto simboliza recato, modéstia. Também representa se despir de toda
o nosso luxo. Pensa que num versículo só tudo isso. Então vamos lá. Se você pegar a sequência, ele está dizendo: permaneça às margens, do lado que ninguém quer ficar, sejam livres, permaneça humilde, comece a se despir da ausência de luxos. Não se preocupe muito com o dinheiro, não se preocupe muito com o orgulho. Seja mais modesto e pratique o recato. O que é recato? É se preservar. Não é sair na rua dando barraco. Você não pode parar na rua, brigar com os outros, brigar com o cara do caixa no supermercado, brigar com o homem da farmácia. Você não pode parar o carro no semáforo, descer e querer brigar com o cara do carro de trás. Você não pode fazer isso. Recato. Está entendendo? Recato. Isso é bemidbar. O Senhor está falando. Baixa a bola. Devagar. Sabe qual que é o problema? Nós perdemos muita gente porque não consegue ser humilde. Não consegue abrir mão do ego. Sabe? Abrir mão do ego. Vamos em frente para nós terminarmos logo. Eu falei que seria rápido. Estou acabando. Aí nós falamos sobre o quê? Margem, sobre Arden, falamos sobre deserto. Vamos falar agora sobre Aravá. Aravá é uma planície no deserto. E aí Moshe pega e diz para eles: olha, lembra do Aravá. Mas para se entender o que Moshe estava falando, precisa ser um judeu. Porque o judeu entende cada palavra, cada ponto, cada detalhe que está escondido dentro do Sod, dentro da Kabbalah. Aravá é uma planície. E a planície, ela fala de simplicidade. Ser simples. Tem muitos de vocês que estão aprendendo. Tem alguns aqui que eu puxo a orelha e falo assim: sim, senhor. Isso é bonito demais. Simplicidade. Quando o Eterno chama Moshe e fala para ele: vá até Faraó e diga para ele que liberte o meu povo. Qual foi a primeira coisa que Moshe falou? Se tivesse lhe faltado a simplicidade, ele podia ter falado assim: ó, ô Senhor, estou dentro, conta comigo aí. Não, não foi essa frase que ele falou. Moshe disse assim para o Senhor: ó, quem sou eu para ir até Faraó? Quem sou eu para ir até o rei do Egito? Quem sou eu para chegar lá no palácio? Ei, vocês não estão entendendo. Moshe foi criado aonde? No palácio do Faraó. Ele podia simplesmente chegar lá no Egito. E aí, galera? Como é que está o Faraó aí? Tudo bem? Ele podia ir entrando como se fosse a casa dele, concorda comigo? Ele foi criado dentro do palácio. Ele era filho adotivo da filha de Faraó. Então, por consideração, ele era o quê? Neto de Faraó. Por consideração, concorda comigo? Se a filha de Faraó criou ele, o homem tinha moral. Ele podia chegar e pá, ô Faraó, quer trocar uma ideia com você aí? Não. Ele pega e olha para o Eterno e fala: quem sou eu para chegar em Faraó? Se um homem desse mostra uma tamanha humildade dessa, quem é você e quem sou eu para sermos soberbos e não reconhecermos onde erramos e voltarmos atrás, pedirmos perdão e corrigirmos nossa vida? Seja aqui com a liderança, seja com o marido, seja com a esposa, seja com o seu líder, chegar diante dele e falar assim: ó, meu líder, eu errei contigo, me perdoe. Quem somos nós perto de Moshe? Quem? Então, Aravá, que é uma planície, fala de modéstia, fala de simplicidade. Cada endereço que Moshe está colocando aqui, ele está listando um erro de caráter, um erro emocional, um erro que nós temos uma dificuldade enorme para suplantar, para vencer, para passar por cima. É isso que está dizendo aqui, em cada palavra desse versículo. Vamos partir para o final? A próxima palavra é olha lá, molsuf. Molsuf é mar
de juncos. O que é o mar de juncos? Conhecido como Mar Vermelho. Lá onde o mar abriu e eles passaram, certo? Então olha aqui a passagem do Mar Vermelho. O que Moshe está dizendo nesse versículo? Nós falamos das margens, falamos do Yarden, falamos do deserto, falamos da planície de Aravá, e agora estamos diante do Suf. Os caras estavam cativos lá. Os hebreus estavam cativos lá, debaixo do poder, debaixo da opressão do Egito. Concorda comigo? Aí o Eterno manda um homem que se esvaziou de si mesmo, foi lá e pediu para que o povo fosse liberto. Tudo bem até aí? Fazem o primeiro percurso da caminhada, ok? Saem lá de cima, do norte, lá do Egito, e começam a descer. Quando eles chegam de frente ao mar, a palavra mor, suf, simboliza o seguinte, ó. Eles vieram caminhando e o faraó vinha atrás, certo? Caminhando. Chega aqui na margem. Um mar pela frente, 600 mil homens, carroças, os gados, os cordeirinhos, as ovelhinhas, as crianças, as mulheres, tudo ali atrás. Eles olham para o mar. Aos olhos humanos, ali era o quê? O fim. Então Moshe está dizendo assim para eles: Hashem tirou você do Egito, da opressão. Hashem tirou você da opressão de Faraó. Você já está livre. Começou o percurso, passou pela planície, a humildade, se esvairou de você mesmo, esvaziou. Você ficou à margem, diferente do restante da humanidade, tendo um Deus só na sua vida. Mas uma das etapas, lembre-se, é diante do mar de juncos, que simboliza estar de frente com o... O que significa estar de frente com o fim? Se você não passar pela morte do Marco, pela morte do Vanblay, pela morte do Paulo, pela morte do Bruno, o Bruno que chegou aqui, que veio lá daquela igreja lá do Paulistano, se aquele Bruno não morrer nas margens do mar de juncos, ele não vai sair do outro lado um ivre. E a maioria de vocês chega aqui e continua sendo a mesma pessoa que era antes. O mesmo surtado, o mesmo injuriado, o mesmo nervoso, o mesmo birrento. Não muda. Muitos não mudam. Andou, atravessou, passou pela planície, viu tudo, está vendo a diferença, está vendo o Eterno usar, trabalhar, modificar. Mas chegou de frente ao fim, de frente à morte. Não passa desse limite. Não morre para si mesmo. Não morre para as coisas do mundo. Morrer para as coisas do mundo não é deixar de trabalhar na segunda-feira, não. É você trabalhar na segunda-feira sem a sua mente e o seu coração estar fitado nos bens materiais. Tipo, vendeu, trabalhou, ganhou. Se não ganhou, a Hashem vai suprir a necessidade. Quem vai abrir o mar? É ele? Não interessa. Você só tem que fazer a sua parte. Então o mar, os sábios ensinam o seguinte: olhem para 3 coisas. Olhem para 3 coisas, diz os sábios. Olhe de onde você veio. Nós que somos, tem hora soberbo, tem hora que a gente é, sabe, chatos, insuportáveis. Oi, você era um sêmen. Quando seu pai teve relação sexual com sua mãe, ejaculou na sua mãe um sêmen. Você era aquilo ali, um sêmen. Você era aquilo. Não esqueça quem você era, de onde você veio. O mar de juncos, o Mol Suf, está dizendo: observe de onde você veio. E não esqueça que nenhum ser humano escapou da sepultura. E você vai para lá. A qualquer momento você está descendo para lá. E o terceiro, a parte difícil. Lembra que você era um sêmen, você não era nada, não era ninguém. Você está indo para a sepultura a qualquer momento. Todos aqui, se Mashiach não vier nos próximos 40 anos,
quase 90% de nós aqui já descemos para a sepultura. Já foi. A maioria de nós descemos. A última das 3 coisas que deve se observar: se toque, se ligue, se conscientize diante de quem tu prestarás conta. Que ele é chamado de Dayan Haemet. O que significa a palavra Dayan Haemet? Quando alguém falece, um judeu não fala assim, ó, meus pêsames, meus sentimentos. Quando alguém falece que eu mando uma mensagem, eu mando para ele Dayan Haemet. Dayan Haemet foi feita a vontade do justo juiz. Se aquela pessoa partiu porque o Dayan Haemet, o justo juiz, disse que aquela era a hora dela partir. Baruch Hashem. Forte com força. Então ele está dizendo, oi, Sêmen. Moshe está dizendo assim, ô hebreu, ô Sêmen, seu próximo passo é a sepultura. Acorda mansinho, pianinho. Que é o destino que está reservado para você. Mas fique ligado, porque depois que você descer para o Sheol, sepultura, tá? Sheol é sepultura. Depois que você descer para a sepultura, você vai estar diante do Dayan Haemet, do justo juiz. Então, deixa eu te falar uma coisa. Techuvá é todos os dias. Todos os dias tem que fazer techuvá. E ter a consciência de que vamos partir a qualquer momento. É por isso que quando você acorda pela manhã, nós não estamos ensinando, precisamos colocar no grupo isso. A galera aprender, quase todos ou todos, alguns já estão praticando, a fazer o quê? Modeani. O que é o Modeani? É a oração que a hora que você abre os olhos, se alguém quiser um Modeani aí, pede que a gente te manda pelo zap aí, a oração. Você acorda pela manhã e faz a oração, a tefilá de Modeani. O que significa a oração da manhã? Hashem, eu te agradeço por devolver ao meu corpo a minha alma. Porque eu podia ter morrido na madrugada e nem ter visto. Mas se eu abrir os meus olhos, é porque o Senhor me deu novamente uma chance de viver mais um dia. Não é difícil, é só querer. É lindo, né? Tudo isso num versículo só. Tudo isso em Bemidbar, E vamos partir para o final? Então vamos lá. Aí vem a palavrinha Bein Parantofel. Deixa eu te falar uma coisa. Moshe está dizendo assim, ó, vocês passaram por Bein Parantofel. Só tem um problema. Bein Parantofel não é cidade, não é uma vila. E nem existe mais, talvez, essa área. Ou seja, esses nomes. Mas aqui ele estava falando em códigos. Ele estava usando o Kabbalah. Ele estava dizendo para o pessoal, cuidado com o vosso comportamento. Como você se comporta nos lugares, no meio da sua família. Ele estava falando, Paran, carregar alegria no seu semblante. Como que eu comecei a ministração da noite aqui, da tarde? O que você tem que fazer e como que você tem que ser? Feliz. Cadê o pessoal que está feliz aí? Cadê os dentes? Tem que estar feliz. Se não estiver feliz, você já peca no Shabá. Porque é proibido você adorar o Eterno no Shabá infeliz. Ou seja, se você vem num Shabá infeliz, você já quebrou uma porção de conceitos e vai pagar por eles. Para que pagar? Para que ficar pagando? Tofel significa coisas insignificantes. Ou que parece ser insignificante. Eu acabei de falar uma mitzvah aqui, que muita gente acha ela insignificante.
O que é desconsiderar mandamento insignificante? Eu disse para os senhores, se vocês prestarem atenção, eu termino mais rápido. Eu disse para os senhores que tem que chegar um Shabbat feliz. Não é um mandamento que parece insignificante? Hã? Só que ele te detona. Olha o tamanho de um projétil de 38. É insignificante. E o de 9 milímetros? É só uma balinha de... Mas quando entra, faz um furinho assim. Quando sai... Insignificante. Só mata. As coisas insignificantes é que vão matar os servos de Deus. Porque as coisas graves nós não fazemos. Você não sai para a rua mascarado com uma Winchester na mão, assaltando banco. Você não sai por aí estuprando gente. Não. Você não sai fazendo isso. Você não sai roubando, cometendo estelionato. Não, você não faz coisas graves. Não, você não faz. Nós vamos ser pegos pelas coisas insignificantes. Os pequenos mandamentos que nós não observamos. Então fica a dica. Cuidado. Não desconsidere as pequenas coisas, as pequenas mitzvots. Cuidado. Cuidado com as preocupações expressas no rosto. Tema e não transgredir as pequenas coisas. Tem pessoa que só de se olhar na cara da pessoa, do rosto dela, você já treme nas bases. Se é professora de escola, aí a professora entra na sala. Os alunos estão lá assim. Sabe como é que é aluno de escola, né? Papel na cara do outro. Né? Entra a professora. Terror. Marido, chega do serviço. Pega a marmita, joga lá na parede. Se não for marmita, a chave do carro. Dia terrível. Misericórdia. O que a mulher tem a ver com o dia terrível? O que tem a ver? Então, cuidado com esses detalhes. Olha lá. Então, o que o Senhor está falando? Cuidado, olha as margens, olha o Yarden, olha o deserto, olha o Ahavan, olha o Suf, olha o Parantofel, olha o Lavam. Pode seguir. Vamos lá ver o que ele está falando de Lavam. Eu sei que vocês estão querendo ir embora. Espera um pouquinho. Lavam significa branco, limpo. A cor da roupa do Kohen em Yom Kippur representa pureza, paz. Representa o maná. Olha que lindo. Lavan também vem da palavra leve, coração puro, sabe? Então assim, nós temos que melhorar. Ainda que a situação não seja muito boa naquele dia, naquela semana, nós temos que lutar contra esses princípios, com essas guerras espirituais. Você tem que estar bem, você tem que estar de roupa branca espiritualmente, você tem que estar de pureza, leve. Entendeu? Isso significa a palavra Lavan. O Melech Davi, olha a palavra de um sábio. Olha o que disse Melech Davi, o rei Davi. Cria em mim, Hashem. O que ele disse? Cria em mim um coração puro. Isso é leveza de coração. É não ter ódio. Olha o que diz Yosef. Sabe Yosef? José do Egito? O José do Egito foi jogado numa cisterna sem água, caiu lá embaixo com um cobre escorpião, pega o menino, tira ele de lá, vende para os camaradas, para os mercantes que passavam de carroça lá, de carruagens, que estavam descendo para o Egito, chega no Egito, é vendido como escravo, chega lá a mulher como é que chamava o homem? Potífera, de Potífera. O cara lá, a mulher do cara era uma bonitona. Irmão, a mulher olhou para José do Egito e falou: vem cá, meu gato. O menino largou até a túnica para trás e saiu igual um vento. O cara era o cara. O menino era santo.
Ele não parava para pensar, ele não parava para pecar. Ei, ele sabia que se ele pusesse a mão na mulher de Potifar, primeiro que ele ia para a forca, ele ia ser morto. É morte. Você tem que saber o que é morte na sua vida. Tem coisa que você não pode pôr a mão. Aí Yosef fala uma frase, mostrando o coração que ele tinha. Ele diz assim: Ani Yosef, ahiken asher mehareten oti Mitzrayimah. Mitzrayimah. Ele está dizendo: eu sou Yosef, o vosso irmão, aquele ao qual vocês jogaram no poço seco. Fui vendido como escravo, fiquei 10 anos na prisão, mas eu continuo amando vocês que me venderam como escravo no Egito, mas eu continuo sendo Ani. Eu sou humilde. Não, se fosse um de nós, irmão, você veio aqui no Egito, infeliz, foi você que me jogou no buraco, maldito. Eu vou te matar, degolar você, seu infeliz. Esse é o nosso caráter. É o nosso jeito de ser. Nós odiamos de ódio. Aí vem um Yosef e fala: Ani, eu continuo sendo aquele que vocês jogaram no poço, mas continuo sendo o vosso irmão. O alimento não vai faltar na vossa casa, porque eu sou o governador do Egito. E a minha família que me vendeu como escravo, eu vos amo da mesma forma. Está longe. Está longe. Eu só estou ensinando o versículo 1 de Devarim 1. Só. Para não sair de Devarim 1. Se você conseguir viver só um versículo, tá bom. Vamos combinar assim? Não precisa viver 54 parashiot. Não. Vive só esse versículo e nós estamos fechados o ano. A penúltima palavra, Hatzerot. Hatzerot significa dedicar-se ao estudo contínuo da Torá. Olha, então ele está dizendo: permaneça às margens, seja diferente, seja um, tenha um Deus. Ei, vai para o Yarden, seja humilde. Vai para o deserto, vai se despir de todo orgulho. Vai para Aravá, para a planície. Abra mão de todas as coisas que te atrapalha. Cuidado que você está com o pé na cova, você está diante do Suf. É a morte está na sua frente todo dia. Entre Papadarã e Tofel, que não é lugar, não é território, mas é nossos, como foi o termo que eu usei para vocês? Comportamentos, perfeito, ótimo, que legal. Comportamentos. E aí ele vem e fala: então entenda sobre Lavã, sobre manter-se na posição sobre qualquer circunstância. Manter-se sobre qualquer circunstância. Mantenha-se branco. Mantenha-se puro sobre qualquer circunstância. Quando ele fala, chega em Hatzerot, ele diz, depois de você conseguir passar todas essas etapas, só não esquece um detalhe, tá? Um dos maiores patriarcas nossos, que é Yaakov, passava o dia numa sucá estudando Torá. Se espelhe nele, estude Torá. Leia a Parashá da semana, pelo menos uma vez na semana. Leia a Parashá da semana, leia os versículos, medite neles, ok? Então ele está dizendo, cuidado que esse é um ponto importantíssimo na sua vida. Então, para terminarmos, nós vamos para a última palavra, que é o Edi Zahav. Pode ir? Edi Zahav. Olha o que ele diz. Porque o V é Zahav. Então, Edi Zahav. Olha o tema da tarde aí, ó. A última palavrinha do versículo 1, do capítulo 1 de Devarim, o Senhor está dizendo, de Zahav, vem de uma palavra hebraica que significa chega, de ouro. Chega, basta o que você tem. Escute isso aqui agora para terminar. Terminamos. Não persista nos valores transitórios. Não corra muito atrás de comprar terreno.
Não corra muito atrás de comprar carro. Não corra muito atrás de fazer uma casa muito caríssima. Não corra muito atrás de gastar dinheiro com coisas vãs. Não se preocupe em investir em coisas transitórias. Você pode até se preocupar com coisas transitórias se você primeiro passar pelas margens, pelo Yarden, pelo deserto, pelo Havan, pelo Suf, pelo Padan, pelo Tofel, pelo Lavan, pelo Hatzerot. Aí você pode até se lembrar do ouro. Não persiga prazeres materiais. Eu vou dizer o que significa isso. Não correr atrás dos desejos do coração. Eu estou falando isso para servir para todos vocês. Por exemplo, todo ano tem uma festa lá em Barretos. Chama Festa do Peão de Boiadeiro. Aquela festa é a festa no mundo, só acho que nos Estados Unidos que tem uma mais bruta que aquela ali. Tem gente que fica contando os dias para ir lá. Ele compra um cinto de couro com um medalhão desse tamanho. Compra um chapelão. Ele compra uma calça de cowboy. Uma camisa xadrez, e ele compra o adesivo lá do Barretão, e ele põe no carro, e ele vai curtindo daquilo lá, e ouvindo um sonzão, e pá, e ele fica lá 2, 3 dias em Barretos, pega um hotel, Ei, o que eu quero dizer com isso? Por que eu estou usando essa ilustração? Você tem essa mesma alegria desse povo no mundo, que tem de ir nesses shows, de ir nesses negócios, de ir nessas ofertas que o mundo dá. Você tem o mesmo prazer, a mesma alegria de vir aqui no Shabá? Então tem coisa que a gente tem que captar para a gente. Para vir na sinagoga, você chega às 5 horas da tarde. Mas se tiver um evento lá em Ribeirão Preto, você chega meio-dia, o evento é às 3 da tarde. Tem dificuldade para entender as coisas? Por que num evento fora da cidade você chega 2 horas antes do evento e aqui você chega 40 minutos depois que começa? A sua prioridade é servir o eterno. O restante das coisas, se der. Não persiga valores transitórios. Não persiga prazeres materiais. E deixa eu te falar uma coisa. Do versículo que eu disse que a Torá inteira está resumida nele, essa palavra é qual? É a última do versículo. Vamos fazer um acordo? Se vocês conseguirem cumprir somente um versículo de Deuteronômio, essa sinagoga vai ser uma das melhores do mundo. Eu não estou pedindo para vocês cumprir a Torá. Estou pedindo para vocês cumprir um versículo. Deuteronômio 1, versículo 1. Como está todo mundo feliz, eu vou encerrar. Porque eu estou vendo que está transbordando de alegria e está me contagiando. Eu estou começando a querer rir aqui em cima de alegria, mas eu não posso, porque eu estou numa live. Então, antes que eu transborde junto com vocês, eu vou encerrar, tá bom? Pirkei Avot. O que significa a palavra Pirkei Avot? Pirkei Avot do hebraico? Ética dos pais. No livro de Pirkei Avot, na Ética dos Pais, está escrito: quem é o rico? Olha o que Pirkei Avot está falando. Quem é o rico? O rico é aquele que está satisfeito com aquilo que... Vou perguntar para os senhores. Quem é, segundo o conceito de Pirkei Avot, a ética dos pais no judaísmo, quem é o rico? Então, se você já tem um terreno, fica feliz, transborda, solta foguete. Se você tem 2, faz festa. Se você já tem uma casa, pula para cima. Se você tem um carro para andar, glorifica. Para de murmurar com o que tem. Viu como eu estou calmo? E já que está todo mundo feliz, e todo mundo alegre, todo mundo pulando para cima aqui na congregação, nós vamos encerrar em nome de Yeshua. Que o santo bendito seja, vos dê graça, vos capacite, vos dê inteligência. Eu quero ver um povo bem. Por isso que eu ensino vocês. E você que está na live, seja abençoado em nome de Yeshua HaMashiach.
Amém. יברך אדוני וישמרך. יאהב אדוני פניו אליך ויונק. יישא אדוני פניו אליך וישם לך שלום.